Muito bom dia, bem-vindo à Web Talk Benefícios Fiscais ao Investimento, uma iniciativa da UNIT em parceria com o ECO, criados com a intenção de apoiar o investimento em setores estratégicos, a capitalização das empresas, o desenvolvimento regional ou a investigação e desenvolvimento. Os incentivos fiscais têm tido uma adoção crescente pelas empresas. Segundo dados da autoridade tributária, os valores da dedução à coleta no âmbito dos benefícios fiscais ao IRC cresceram 24% entre 2019 e 2020, somando perto de 700 milhões de euros. REFAI, CEFEI, DLRR, CIFID são alguns dos regimes, só para citar alguns. A sua variedade pode tornar difícil a tarefa de escolher o mais indicado, suscitando muitas dúvidas das empresas que acabam por ser um obstáculo ao aproveitamento mais eficiente destes benefícios. O desconhecimento dos regimes e a sua abrangência leva também a que não sejam utilizados por empresas que o podiam estar a fazer, o que depois tem consequências nos resultados líquidos apresentados. Dúvidas e questões que vamos procurar esclarecer nesta conversa com Bernardo Maciel, CEO da UNIT, Eduardo Silva, diretor técnico da UNIT, Sandra Barradas, diretora de Planeamento e Controlo Financeiro da Joaquim Chaves Saúde e Susana Fabianova, CEO da Wondercom. Obrigado aos quatro pela vossa participação e por estarem hoje aqui para esta conversa. Bernardo, ia começar por si. Enfim, temos, como referi, vários benefícios ao investimento. Que métodos é que as empresas devem ter para escolher o mais indicado? E é possível, por exemplo, jogar com benefícios diferentes para tentar maximizar o seu aproveitamento? Bom dia, André. O princípio nunca deve ser nortear as decisões de acordo com a fiscalidade. Na verdade, há de facto a nossa legislação muito pródiga em ter incentivos de várias naturezas, até municipais, nacionais, internacionais, europeus, etc. E, portanto, na prática, aquilo que nós normalmente recomendamos é que os projetos e os planos de investimento sejam feitos, ou o planeamento anual seja feito, obviamente desgarrado daquilo que é a fiscalidade, mas obviamente antes daquilo que tem a ver com a execução, passar necessariamente por uma conversa com especialistas, neste caso consultoras da natureza como a UNIT, ou até advogados que têm alguma orientação nesse sentido, para se poder ver alguma acomodação que esse plano de investimento deve ter, para poder aí sim combinar, e passando para a segunda parte da questão que me coloca, poder combinar de forma mais eficaz aquilo que é a fiscalidade existente. E aí sim, de facto, é possível combinar um conjunto de investimentos. Há investimentos associados à investigação e desenvolvimento, como disse no início, investimentos dedicados à inovação, investimentos dedicados ao equipamento produtivo, incentivos podem ser aplicados a todas estas vertentes e, de facto, aqui uma combinação planeada de forma atempada, e isso de facto é o mais relevante, atempada no momento em que se começa o investimento, idealmente quando se começa o ano fiscal, e depois também haver aqui uma medição, alguns a meio, 2/3 do ano, onde já aqui, para as empresas que tenham um orçamento e uma gestão mais apurada, já aqui uma perspectiva daquilo que pode ser o fecho do ano e também em cima disto conseguir acomodar aquilo que possam ser investimentos ainda a realizar no próprio ano, outros que estejam previstos para o ano seguinte, e portanto esta combinação de incentivos e de benefícios fiscais com aquilo que são os momentos de investimento das sociedades pode traduzir-se aqui obviamente numa gestão mais eficaz, nomeadamente com impacto relevante naquilo que é a tesouraria. Exato. Portanto, a estratégia é o fator essencial, depois pode ser, de facto, maximizada ou fazer este aproveitamento, enquadrando isso também com os benefícios fiscais que podem ser aproveitados. A esse propósito, Eduardo, o Orçamento de Estado para 2022, que foi já apresentado pelo Governo, introduz o incentivo fiscal à recuperação, com deduções à coleta de IRC até 25%, para investimentos a partir do segundo semestre. Enfim, nesta lógica daquilo que o Bernardo estava a referir, faz sentido as empresas olharem para este incentivo? Olá, muito bom dia. Sim, faz sentido. Em 2020, no Orçamento de Estado Suplementar, foi criado ou foi reativado o CEFEI, o crédito fiscal, ao investimento. E este esteve em vigor desde 1 de julho de 2020 até 30 de junho de 2021.
No fundo, o IFR vem substituir apesar de só incidir no segundo semestre de 2022, vem substituir aqui o CEFEI, dá a oportunidade às empresas de recuperarem em sede de incentivo fiscal parte do investimento que realizaram. É muito interessante, com este benefício fiscal, as empresas podem recuperar até 25% daquilo que foi o seu investimento produtivo, até ao máximo de 5 milhões. Por isso é uma opção muito interessante, porque a vantagem destes dois benefícios relativamente ao RFI, por exemplo, que também incide sobre aquilo que é o investimento produtivo das empresas, é que não têm que estar associados a projetos de investimento qualificados como sendo projetos de investimento inicial, ou seja, o RFI, apesar de incidir sobre o investimento produtivo, tem que estar ligado a um projeto que se tem que estar enquadrado numa tipologia, seja criação de um novo estabelecimento, seja aumento da capacidade produtiva, seja diversificação da produção. O CEFEI, e agora o IFR que o veio substituir, não. Não tem essa limitação. Estarem a investir. Exatamente, basta as empresas estarem a investir em ativos fixos, que são automaticamente elegíveis para se enquadrarem neste benefício fiscal. E é possível fazer algum tipo de conjugação entre estes benefícios ou as empresas têm que optar por um? Temos aqui dois tipos de acumulação, ou seja, todas as empresas podem criar dossiês fiscais e utilizar benefícios fiscais, seja no RFI, seja na DLRR, seja no CEFEI, seja no CIFID. Relativamente aos mesmos investimentos, ou seja, aos mesmos ativos, apenas o RFI e a DLRR são cumulativas, ou seja, ambos podem incidir sobre o mesmo investimento. No restante, não. Ok. Bernardo, quais são os regimes que são mais usados e na sua opinião, há aqui incentivos fiscais que estejam a ser claramente subaproveitados pelas empresas? Há claramente um benefício fiscal que tem sido sujamente aproveitado, ou diria de uma forma crescente nos últimos anos, tem a ver com o CIFID, que é um incentivo à investigação e desenvolvimento, e quando coloca a questão se tem sido subaproveitado, eu diria que num contexto hoje de necessidade de competitividade das empresas a nível internacional, já não digo obviamente na esfera nacional, numa lógica de diversificação, de melhoria da oferta, de procura de mercados, de ser cada vez mais competitivo, a inovação, a investigação e desenvolvimento são preponderantes para que as empresas consigam ser competitivas. Nesse sentido, sim, tem sido subaproveitado, apesar de, nos últimos anos, haver aqui uma tendência crescente para a sua utilização, ainda há aqui um largo caminho para fazer. Portugal tem vindo paulatinamente a fazer mais registro de patentes, que é um indicador interessante também para aquilo que é a inovação e investigação e desenvolvimento, mas para nós continuarmos nesta cena de crescimento, a cada vez ser mais relevante nos mercados internacionais, a inovação é relevante, a investigação e desenvolvimento é relevante, e para isso há este benefício fiscal, que apesar de ser tradicional, tem vindo a ser cada vez mais preponderante e com volumes maiores, ainda tem aqui um caminho grande, como eu dizia, portanto há aqui uma margem interessante de crescimento. Eduardo, antes de irmos enfim, queria também fazer uma questão sobre o CIFID, mas eu queria perceber, a capitalização das empresas tem sido uma preocupação nos últimos anos. Que incentivos é que cobrem especificamente esta questão, por exemplo, quando é realizado um aumento de capital? Ou seja, aqui temos, para o aumento do capital, temos o regime convencional do capital social, que quando as empresas fazem aumentos no seu capital social, também podem usufruir de um benefício fiscal. Isto é muito interessante e, no fundo, serve exatamente para isso, para combater isto, que é o problema das empresas nacionais estarem muito descapitalizadas, onde as empresas, fazendo estes aumentos nos seus capitais, conseguem aqui também ter um benefício fiscal de 7%. Muito bem. E em relação aqui ao CIFID, quais são as grandes vantagens deste regime? O CIFID é claramente um incentivo fiscal muito interessante, ou seja, desde logo porque incidem em despesas que as empresas já tiveram. Né? As empresas
quer por aquilo que é a sua estratégia, mas muitas delas quer por aquilo que é a sua necessidade, ou seja, de se manterem competitivas, de darem respostas ao mercado, são obrigadas a fazer atividades de investigação e desenvolvimento. E, sobretudo, aqui estamos a falar qual é o custo. O custo são os seus quadros, são as suas pessoas. Não é? Ao contrário dos outros benefícios, onde tem que existir um investimento, a maior parte das vezes, em equipamento produtivo associado, e estes ciclos não acontecem anualmente. No caso do CIFID, estamos a falar de um benefício fiscal onde o principal bolo incide nas pessoas que já lá estão, que é um custo que a empresa já tem. E tem taxas É um muito custo interessantes. recorrente. Exatamente, é um custo que lá está, com as taxas que tem, permite reaproveitar e obter aqui um benefício fiscal que depois vai permitir, e todo o programa está montado dessa forma, para que as empresas continuamente reinvistam aquilo em investigação e desenvolvimento. A própria taxa do CIFID, que é 32,5% sobre a despesa do ano em causa, mais 50% face à média dos anos anteriores, será tanto maior quanto maior for o reforço no investimento em ID por parte das empresas. Portanto, é claramente compensador até face a outros regimes. São coisas distintas. Todos os outros que estamos a falar incidem sobretudo em investimento produtivo. O CIFID incide em investigação e desenvolvimento. Mas sim, em termos, olhando para aquilo que são as taxas são mais interessantes comparativamente com o RFAI, um CEFEI ou o novo IFE. Sandra Barradas, que é diretora do Planeamento e Controle Financeiro das Fraquinhos Chaves Saúde, que, enfim, é uma empresa que desde já apresenta, dispensa, aliás, apresentações, enfim, sebejamente conhecida, e que temos aqui também na perspectiva de podermos ter, tal como a Wondercom, um caso prático sobre a aplicação destes regimes. O CIFID tem sido uma das opções, Sandra, também da Joaquim Chaves Saúde. Sem dúvida. Aliás, nós já fazíamos muita investigação interna, que muitas vezes nem sequer era divulgada pelos outros colegas, e nós só fomos buscar aquilo que já fazíamos internamente. E isto tem sido até bom para as equipas, porque a partir do momento que também a parte administrativa viu que havia aqui um benefício fiscal, também se começou a incentivar mais a investigação, e as equipas começaram a ver que o seu trabalho realmente era importante. Portanto, houve aqui até, se calhar, um impulso a essa atividade de investigação e desenvolvimento favorecido por este regime fiscal. Sim, sem dúvida. Aqui muitas vezes a dificuldade é as equipas perceberem a importância do seu trabalho e aquilo que fazem, mas é algo que temos recorrido todos os anos e tem sido sempre positivo, ou seja, temos obtido sempre benefício fiscal nos projetos que temos apresentado. Susana Fabianova, pedia-lhe que, se calhar de forma muito sumária, nos explicasse a atividade da Wondercom. A Wondercom é uma empresa portuguesa, apesar de eu ser estrangeira, presta serviços de field service, serviços ICT, portanto serviços no âmbito de tecnologias de informação e comunicação, e serviços de consultoria, tanto no setor de telecomunicações, como no setor de IT, como no setor da energia. Basicamente é isso. Estamos no mercado há cerca de 25 anos e empregamos cerca de 500 pessoas atualmente. Obrigado. E a Wondercom também tem recorrido especificamente a este regime de incentivos, o CIFID. Quer-nos explicar um bocadinho como é que enfim, foi a introdução deste regime? Nós tínhamos necessidade internamente de desenvolver uma aplicação, uma ferramenta que nos permitisse efetuar a gestão da atividade da field service
tanto no âmbito de logística, organização da logística, como também a atribuição dos trabalhos e a evolução dos trabalhos no cliente. Para isso, começamos a desenvolver a própria ferramenta e, efetivamente, apercebemos-nos, através de partilha de conhecimentos como a consultora UNIT, que, efetivamente, existe aqui a possibilidade de traduzir este processo de desenvolvimento e investigação e enquadrá-lo no regime da CIFID. E, efetivamente, tal como a Sandra referiu, nós, por várias vezes, colocamos estes projetos de desenvolvimento neste âmbito e, efetivamente, a resposta ano após ano foi positiva. Ganhamos coragem e não só continuamos a desenvolver os processos que melhoram efetivamente a nossa atividade e introduzem eficiência na nossa atividade, como também colocamos alguns projetos que efetivamente vão melhorar a oferta e as soluções que apresentamos aos nossos clientes. Uhum. Sandra, voltava a si para perceber que processos é que a Joaquim Chaves Saúde teve que implementar para depois conseguir fazer estas candidaturas ao CIFID. Bem, na nossa área, naturalmente, já há muita investigação que é feita, porque, ou seja, está intimamente ligada com áreas científicas, temos também professores universitários que trabalham connosco, e, portanto, os projetos já eram feitos, já eram apresentados em revistas internacionais. Aqui o que houve, há mesmo, foi uma conversa com as pessoas e aqui criar mecanismos mais de comunicação interna para as pessoas nos passarem essa informação. E foi também muito explicar-lhes e demonstrar-lhes o valor que o trabalho deles tinha, de tal forma que, ou seja, ao fazer a investigação, a empresa, de uma forma não direta, mas indireta, tinha um benefício fiscal, portanto, a investigação deles trazia benefícios à empresa. E isso também entusiasmou as pessoas por verem que o seu trabalho era internamente reconhecido. E foi mais a comunicação interna. Portanto, digamos que isso foi um bónus também de recorrer a este regime, é de facto dar maior visibilidade à investigação que é feita dentro da empresa, incentivando também dessa forma a que ela aconteça, não é? Sim, sem dúvida. Ao início íamos muito atrás, procurávamos até em plataformas e até foi a Unit que começou a fazer isso, a procura de trabalhos científicos publicados por nossos colaboradores. Encontramos muitos que as pessoas não achavam que não tinha importância. E agora já é ao contrário, são as pessoas que vêm ter connosco e que nos dizem: eu quero fazer este e aquele trabalho, se calhar podemos apresentar em âmbito do CIFID. Pouco a pouco está-se a transformar. Já são as pessoas que vêm ter connosco, que é muito bom. Acho que o próximo passo é vermos que outros projetos é que muitas vezes fazemos internamente e não percebemos que, na verdade, é também investigação, ou seja, e tem também características para ser apresentado no CIFID, porque diariamente temos N projetos a decorrer aqui na empresa, mas que as pessoas acham que é só mais uma melhoria, mas que é uma melhoria interna e por isso que não vale a pena apresentar. Mas sim, também vale a pena. Acho que neste momento temos que quebrar essa barreira, que passar, ou seja, que subir mais esse degrau para conseguirmos também aqui aumentar o número de projetos que apresentamos. Exato, portanto há uma série de processos que ainda não existe a percepção de que podem enquadrar este regime e, na verdade, podem ser de facto enquadrados. Não é? Sim. Preciso não são tão diretos. Quando é uma publicação de uma revista científica, é mais direto. É óbvio. Exato. Há outros que não são tão óbvios para quem os faz, não é? Mas se calhar alguém de fora pode olhar e dizer: realmente isto aqui é inovação. Exato. Susana, desafios da implementação das candidaturas, o que é que foi preciso
fazer dentro da Wondercom para isto correr bem? A experiência é muito parecida àquela que a Sandra acabou de explicar. O desafio também foi comunicação. Portanto, a comunicação entre equipas técnicas, equipas de engenharia de software, recursos humanos, serviços administrativos financeiros, colocá-los a trabalhar em conjunto, não só para aquele projeto, objeto do CIFID correr bem, como também recolher a informação necessária para colocar a candidatura com sucesso. E os consultores do UNIT nisso foram absolutamente incansáveis e acho que implementaram uma nova cultura dentro da nossa empresa, e as pessoas têm consciência que quando fazemos trabalhos no âmbito de desenvolvimento e investigação, já sabem quais são os passos necessários, quais são as áreas que temos que envolver, para depois ser mais fácil recolher a informação. Eduardo, quais são as dúvidas mais frequentes que surgem nas candidaturas ao CIFID? Ou seja, a principal dúvida, porque apesar disto estar tudo muito bem definido, o que é ideia ou não, há sempre aqui uma componente que podemos dizer que é subjetiva, ou seja, para ser um projeto, o que distingue um projeto de investigação e desenvolvimento de um projeto de engenharia ou de uma atividade industrial é a existência de um elemento de novidade que implica a resolução de uma incerteza técnico-científica. Por aqui já se vê que é algo subjetivo, porque depois há especificidades de setores, há especificidades de tecnologias, ou seja, então no fundo aquilo que nós fazemos para tentar eliminar essa dúvida, nós temos uma equipa de engenheiros que é quem está afeta a este tipo de trabalho e junto com as empresas, muitas vezes e principalmente com as próprias equipas técnicas, com as pessoas que andam no terreno, com as pessoas que estão a trabalhar e a fazer os trabalhos, nós fazemos um levantamento de tudo aquilo que foi a atividade do ano em causa, para perceber exatamente isso, o que é que são atividades industriais, o que é que foram projetos de engenharia, porque por vezes um projeto de engenharia pode ser algo complexo e moroso, mas não tem necessariamente que ter ideia, ou seja, está assente em conhecimento que já existe e é complexo e moroso pelas suas especificidades. Mas, por outro lado, e aqui, quando falamos em ideia, também importa desmistificar aqui uma coisa que é investigação e desenvolvimento não é inventar a roda, é exatamente aquilo que eu disse, é resolver um problema baseado numa incerteza onde existe aqui uma novidade. Isso pode ser, por exemplo, utilizar uma tecnologia que já existe, mas de uma forma diferenciada. Pode ser, por exemplo, criar processos assentes em técnicas que até já existiam, mas eu aqui vou trabalhá-las e conjugá-las de uma forma que ainda não foi feito. E aqui é importante fazer esta análise e perceber onde é que existe, quando existe, investigação e desenvolvimento. Exatamente, porque como há pouco estava a ser referido, as pessoas estão no seu dia-a-dia, as pessoas estão a resolver problemas, né? E muitas vezes não têm consciência que esse problema em que andaram envolvidas acabou por gerar novo conhecimento, não só para a própria empresa, mas até para o próprio mercado. E muitas vezes somos nós, nesse trabalho de levantamento, que identificamos ali potencial e, quando assim é, tentamos aprofundar o tema e perceber se efetivamente temos ali matéria para termos um projeto elegível para CIFID. Olhando à dúvida, depois do lado de quem avalia, acaba por ser sempre esta, considerar que é ideia ou não, ou que é um projeto de engenharia ou uma atividade industrial, sem pôr em causa, obviamente, a complexidade e o trabalho ali, mas que pode ou não ser considerado. Uma avaliação que é feita pela Agência Nacional de Inovação, não é? Exatamente. O CIFID, ao contrário dos outros benefícios fiscais, onde simplesmente as empresas fazem um dossiê fiscal onde apuram o valor, o CIFID é sujeito a uma candidatura que é avaliada pela Agência Nacional de Inovação. Muitas vezes aqui dentro da Agência Nacional de Inovação há projetos que podem ser avaliados internamente pelos seus quadros, mas noutros a própria Agência Nacional de Inovação vai buscar peritos externos, tipicamente
a universidades e a institutos tecnológicos para ajudar neste processo de avaliação. Muito bem. Enfim, sei que há algumas dúvidas que são mais frequentes, por exemplo, enfim, se uma empresa do setor dos serviços, mas que não tem um produto próprio, pode concorrer ao CIFID? O CIFID é muito abrangente naquilo que podem ser os seus beneficiários e qualquer empresa, desde que realize atividades de investigação e desenvolvimento, ou até para ser mais preciso, desde que tenha despesas em investigação e desenvolvimento, pode concorrer ao CIFID. Respondendo diretamente à pergunta, sim, nós temos um caso, por exemplo, que é muito interessante, que é uma empresa de serviços, mas que tem ali tem uma grande dimensão e recebe milhares de encomendas por dia. E então foi a equipa de suporte, ou seja, não os técnicos afetos ao core business da empresa, mas a sua própria equipa de suporte, que é uma equipa de TI, de engenheiros informáticos, desenvolveu ali processos e desenvolveu um conjunto de ferramentas que não existiam no mercado, ou seja, eles procuraram no mercado e não encontraram resposta para dar suporte a estas áreas que não têm que ver com Fizeram o desenvolvimento a parte da empresa e desenvolveram ali um conjunto de soluções e isso claramente obrigou-os a realizar atividades de investigação e desenvolvimento e foi um projeto apresentado em sede de CIFID e que foi aprovado. Ou seja, aqui não há limites. Desde que esteja a ser gerado novo conhecimento, desde que estejam a ser resolvidos problemas assentes em incertezas técnicas e científicas, o projeto terá potencial para ser apresentado em CIFID. Outra dúvida frequente é se os projetos têm de estar concluídos. Não, os projetos não têm que estar concluídos. E logo à cabeça também aqui um ponto muito importante, que é, sendo um projeto de investigação e desenvolvimento e tendo esta incerteza associada, nada garante às empresas que vão conseguir concluí-los com sucesso. A meio do projeto, quase no fim, podem perceber que aquele caminho que escolheram, que não era viável. E não deixam de estar a gerar conhecimento, percebem pelo menos que por ali não dá para ir, têm que tentar de outra forma. Mas existindo esta incerteza associada, não podemos exigir que os projetos estejam concluídos ou que, no caso em que seja um produto que chega ao mercado. Não, tem que existir o trabalho, tem que existir evidências desse trabalho e depois apresentá-lo. Bernardo, porquê é que acha que não há mais candidaturas, se calhar por empresas que poderiam fazer a este regime de incentivos? É por desconhecimento? É devido à complexidade das candidaturas? Enfim, o regime deveria ser alterado de alguma forma para favorecer que mais empresas a ele concorressem? O contexto legislativo, neste caso fiscal, para o apoio à investigação e desenvolvimento é altamente favorável. Desde logo porque as percentagens de incentivos são bastante relevantes, como o Eduardo ainda agora explicou, mas também porque não tem uma dotação orçamental prevista, obviamente que haverá limites, mas são candidaturas independentes que, havendo a sua aprovação pela Agência Nacional de Inovação, a empresa tem o reflexo e o impacto deste benefício fiscal. Porque é que não é tão aproveitado, e se calhar juntava um bocadinho àquilo que o André perguntava há pouco, que é do desconhecimento que pode haver aqui. Na prática, muitas vezes as empresas são orientadas, como também fomos falando, para aquilo que é o seu trabalho interno, tentando ou resolver problemas ou encontrar soluções, sejam eles de mercado, sejam eles internos, também na prática, para dar resposta ao mercado. E aquilo que nós vamos encontrando muitas vezes nas empresas é a noção de que estão a resolver um problema e a tentar encontrar uma solução. O exemplo que o Eduardo transmitiu há pouco é muito claro, mas muitas vezes sem a noção de que aquilo tem esta característica de inovação e de investigação e desenvolvimento e que, trabalhado, acomodado e organizado da forma mais competente, isto resulta num incentivo fiscal que pode gerar aqui um circuito altamente virtuoso para as empresas. E esse tem sido o cenário que nós vamos encontrando muitas vezes. Claro, quando encontramos empresas, como é o caso da Joaquim Chaves ou da Wandercom, que está aqui são lideradas de forma muito orientada para aquilo que é o resultado, para aquilo que é trazer inovação no mercado, facilita, e mesmo assim ambas transmitiram às vezes a dificuldade que têm do ponto
ponto de vista interno de criar esta dinâmica. Esta diria eu que é a maior dificuldade, não eu diria uma parte por desconhecimento e outra por alguma dificuldade de organizar as coisas de forma a torná-la eficaz. Eficaz, obviamente, no sentido fiscal, que é relevante, muito mais ainda, porque esta primeira é a consequência dessa, que é trazer algo diferenciador. E é isso que nós temos tentado muitas das empresas fazer. Esta é a nossa obrigação, que é conseguir organizar, sobretudo, esse processo de gestão da inovação, da gestão do conhecimento, para que isso esteja de uma forma virtuosa, organizada, e depois também poder fazer esse trabalho que a Susana e a Sandra referiam há pouco, que é muito comunicação interna para que toda a organização esteja voltada para isto. O desconhecimento vai existindo, mas temos assistido ao longo dos últimos anos a uma maior democratização, no sentido de não são só grandes empresas, e era um contexto que nós observávamos há uns bons anos atrás, quando começamos a trabalhar este serviço. Hoje há milhares de organizações que beneficiam deste incentivo, portanto está bastante democratizado nesse sentido. A própria legislação e os governos, sucessivamente, uma lógica de que Portugal cresça naquilo que é investigação e desenvolvimento, têm criado muita comunicação sobre a matéria. O CIFID é altamente divulgado, mesmo a comunicação social vai dando especial atenção a isto. Foram criados até incentivos, diria, complementares, ou um incentivo complementar para o CIFID, que é através de fundos de investimento para empresas que não façam investigação e desenvolvimento, mas que, comprando essas unidades de participação e estes fundos investindo em empresas que o façam, possam ser também impactadas com esse benefício fiscal. E, portanto, há aqui um contexto altamente favorável. O que é que muitas vezes se torna difícil? É as empresas terem o tempo, a serenidade e, se calhar, dedicarem alguma atenção a falarem com quem tem esta experiência, empresas que o fazem, que lhes pareça que são mais óbvias, que é mais óbvia a investigação e desenvolvimento, ou falando com gente especializada, consultoras como nós, que lhes pode dar aqui uma primeira perspectiva se há contexto dentro da organização, se o seu mercado é um mercado onde a investigação e desenvolvimento pode fazer a diferença, e depois em conjunto criar dinâmicas que no final do dia, mais do que o próprio impacto fiscal, que também é importante, mais ou menos como o Eduardo dizia, impacta sobre custos e gastos já existentes, mas mais importante de tudo isto é a dinâmica de crescimento que estás nas organizações. Temos aqui dois belos exemplos do que é que gera a investigação e desenvolvimento, que gera a inovação dentro das organizações, torna-as mais fortes, mais resilientes, mais competitivas. No final do dia, isso é que é o fundamental. Sandra, o Bernardo mencionou aqui a questão de investir em unidades, em fundos enfim, direcionados para esta área da investigação e desenvolvimento. Essa foi uma opção também já tomada pela Joaquim Chaves Saúde. Sim, nós optámos porque tínhamos alguns fundos disponíveis e porque também havia espaço para obter dessa forma o benefício fiscal. Aquilo em que tivemos mais cuidado foi escolher fundos que fossem geridos por empresas que nos dessem confiança, sobretudo, porque há que garantir que efetivamente o dinheiro desses fundos é investido em empresas que têm projetos que têm a parecer positivo da ANI no âmbito do CIFID. Investimos já em 2 fundos, diversificámos, não quisemos ter todos os ovos no mesmo cesto, mas isso também nos trouxe um grande benefício fiscal, sem dúvida. Enfim, com a possibilidade também depois de ter algum retorno desses fundos, não é? Sim, ou seja, se os fundos correrem muito bem, ainda melhor. O retorno ainda é maior do que aquilo que estávamos inicialmente à espera. Também foi, daí nós também procurámos empresas em que tivéssemos confiança. Susana, se calhar ia-lhe pedir, enfim, também já não temos muito mais tempo, mas um conselho para uma empresa um gestor, enfim, que nos esteja a ouvir e que esteja a pensar aproveitar estes benefícios, que conselho daria? Eu daria um conselho muito simples e muito pragmático. Contactem e informem-se junto das empresas consultoras. Eu sei que a informação está disponível, nós podemos, obviamente, ter acesso a ela, lê-la, compreendê-la, mas não há nada melhor do que ter uma equipa experiente a trabalhar connosco
trabalhar junto, porque não é um trabalho, é um trabalho da equipa. Ou seja, eu tenho que, em simultâneo, sensibilizar e colocar em curso um projeto que vai um pouco acima daquilo que já é o dia a dia e o trabalho do cotidiano das pessoas. Portanto, é fazer aqui uma milha extra, porque não basta ser uma empresa inovadora, também temos que parecer uma empresa inovadora e temos que entregar uma candidatura, um projeto que está escrito da forma que efetivamente tem possibilidade de ter sucesso junto da ANI. E eu acho que se nós efetivamente não temos recursos especializados para esse tipo de atividades dentro das empresas, então acho que seria muito eficiente de efetivamente contar com o apoio das empresas consultoras. Porque, como já se disse aqui, qualquer empresa, independentemente de sua atividade, pode efetivamente ter processos que podem resultar em inovar num determinado processo que implica investigação e, por isso, ser o objeto do CIFID. Portanto, é só tomar consciência que isto efetivamente é possível e ajudar uma empresa consultora a torná-lo mesmo efetivo. Eduardo, fazer a mesma questão. Um conselho para as empresas que queiram aproveitar enfim, estes regimes de benefícios fiscais, enfim, não necessariamente só o CIFID. Eu acho que, e como a Susana estava a dizer, passa por se manterem informados, e nisso nós sendo especializado, dedicando tempo ao tema e conhecendo, podemos ajudar nessa parte de validação, de perceber o potencial que as empresas têm. As empresas não têm custo, nós e outras empresas, provavelmente de consultoria, dão sempre esse apoio de olhar para aquilo. No nosso caso, temos uma equipa de engenharia, temos uma equipa de pessoas da área de economia, estão muito ligadas às finanças, conseguir olhar para aquilo que é a empresa, perceber onde é que há potencial, a que tipo de benefícios fiscais podem candidatar e, a partir daí, executar todo aquele processo de preparar aquilo que é um dossiê fiscal, no caso dos incentivos fiscais de apoio ao investimento, uma candidatura que também tem dossiê fiscal, no caso do CIFID, e começando as próprias empresas, e temos aqui 2 exemplos, as empresas também começam a perceber as dinâmicas, começam a organizar-se de uma forma que lhes vai permitindo ao longo dos anos maximizar aquilo que pode ser o seu benefício. Ou seja, nós também damos esse apoio desde o início, não só olhamos para a empresa, mas também ajudamos-la a estruturar-se e a preparar-se para, seja através de um sistema de registro de informação, seja da forma como devem criar os seus mecanismos de controle, para as empresas se prepararem e ao longo dos anos irem recolhendo cada vez mais informação que depois permite maximizar e converter isto, em caso de estarmos a falar no CIFID de projetos de investigação e desenvolvimento, para que lhes permita maximizar aquilo que é o seu benefício. Uhum. Bernardo, para terminarmos, enfim, estes processos obviamente têm custos, mas ainda assim compensa face ao benefício que é obtido. Sim, pegando naquilo que o Eduardo disse há pouco, a nossa primeira preocupação é junto às empresas, ter aqui uma espécie de um pré-diagnóstico. Rapidamente nós conseguimos perceber por aquilo que são os projetos, ou aquilo que é a atividade corrente da empresa, se há aqui um espaço para ser aproveitado. Compensa largamente, eu diria, a 2 níveis. Obviamente, o tema do benefício fiscal, e que ainda por cima não tem que ser do próprio ano, ou seja, a empresa pode não ter naquele ano resultados positivos, mas funciona como crédito fiscal para anos seguintes. Isso é um ponto relevante. O outro benefício óbvio é a dinâmica que traz à organização de pensar com um chapéu, perdoem-me a expressão, de inovação e tentar trazer sempre desenvolvimento à organização. Portanto, compensa largamente um material óbvio, direto, tem a ver com o benefício fiscal, um outro mais médio e longo prazo que nós acreditamos que, apesar de tudo, é mais relevante, que é a maior capacitação da organização para olhar para aquilo que são os seus processos, porque muitas vezes estão orientados só para aquilo que é o produto e o mercado
que obviamente é o motor base da organização, mas depois olhar também para aquilo que são as pequenas atividades. A Sandra falava nisso há pouco, que começa gradualmente a criar-se uma cultura de inovação nas organizações, que sem fugir àquilo que é o seu negócio e a sua vantagem competitiva principal, cria uma dinâmica que traz resultados no mercado claramente. E estes 2 casos que nós temos aqui são 2 casos flagrantes. Nós temos também assistido ao longo do tempo mesmo pequenas empresas que estão a começar a atividade ou que muitas vezes trabalham para terceiros, que não têm noção de que aquilo que estão a fazer, aqueles desafios diários, são alvo de apoio, e isto cria depois uma dinâmica e, em vez de ser reativa, é proativa. É como é que eu acomodo no meu planeamento anual as atividades, os projetos de investigação e desenvolvimento que no final do dia vão ajudar à persecução dos objetivos da organização. Muito bem, muito obrigado a todos. Enfim, espero e acho que conseguimos esclarecer aqui várias dúvidas relacionadas com os regimes de incentivos fiscais e o CIFID em particular. Muito obrigado e um bom resto de dia. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Obrigado.